Oi pessoal, meu nome é Ricardo Margadona e estou aqui a convite do querido Cláudio Apel aí, do canal da Ilha do Rock, tá? É um grande prazer aí poder estar participando desse projeto aí tão legal, tá? Como eu falei, né, meu nome é Ricardo, eu sou engenheiro, trabalho como gerente de qualidade na indústria automotiva, tá? De autopeças, tá? E sempre gostei de rock, de colecionismo, né? E procurei criar um roteirinho aqui, né? Para conseguir, nesse pouco tempo, mostrar um pouco do meu equipamento de som, que é um equipamento simples, mas me atende muito bem. E também mostrar um pouco como começou, né? Quais foram os meus primeiros itens aqui e também quais são os itens mais relevantes, mais importantes da minha coleção, beleza? Então, na primeira parte agora, eu vou mostrar um pouquinho do meu equipamento e depois, na sequência, eu mostro um pouco sobre os meus itens aqui, tá legal? Vamos lá? Pessoal, agora mostrando um pouco aqui do meu bunker. Aqui fica, né, a minha prateleira, minha mesa, meus CDs, né? Tem mais ou menos uns 200, aqui estão metade deles, né? Tem também alguns DVDs, né, que eu gosto muito, livros e tal. E eu tenho um sistema aqui de som, mas para ouvir no computador, com caixinhas de Edifier, com Bluetooth, né? Mas é bem legal para ouvir streaming também. E, bom, agora aqui, nesse outro lado, tem o meu som, né? Então, eu tenho um espaço aqui que tem o meu som, meus discos, né? Tem uns instrumentos aqui que eu uso para fazer umas gravações e tal, e tem uma bateria também que eu uso para fazer minhas criações aqui, né? Agora falando um pouco sobre o meu som, o principal, vamos dizer assim, né? Então, eu uso essas caixas bookshelf, né? Vamos começar aqui pelas caixas, né? São clips daquela R15M, né? Então eu tenho um par, né? Usando um pedestal também, né? Eu comprei esses pedestais, achei que ficou bem legal para ouvir o som sentado, né? Ele fica mais ou menos na altura do seu queixo, assim, então fica muito bom o som, né? Eu estava sentindo um pouco de profundidade no som, né? Então eu coloquei um pouquinho para trás, dois subwoofers passivos, né? Você vai ver um ali e um aqui, tá? Esses subwoofers são da Sony, né? O modelo é aquele SS-WSB 101, né? Então são dois subwoofers passivos. Eu liguei as caixas no canal A do receiver e liguei os subwoofers no canal B, simplesmente assim. Então se você ergue o volume, você está erguendo o volume do conjunto inteiro, né? Se você está tirando o canal, se você desligar o canal B, você desliga os subwoofers. Se você desligar o canal A, você desliga as caixas bookshelf. Então é bem orgânico, funciona muito bem, né? Os discos aqui, né? Falei para vocês, eu tenho cerca de 600 mais ou menos, né? Aqui eu classifico em ordem alfabética, né? Então vai de A aqui mais ou menos até F. Depois aqui vai de F até P. Depois lá na frente continua, né? De P até Z. Lá no cantinho tem os últimos recebimentos, né? Os discos que eu recebi. Embaixo tem a coleção do meu filho, no cantinho lá. Tem um pouco de jazz e blues. E aqui tem os discos que eu negocio, né? Frequentemente aí eu tô trocando discos, vendendo alguma coisa, então eu deixo ali, tá? Bom, agora falando sobre o receiver. Na verdade é um amplificador, né? É um Sansui AU-G33X, tá? É um amplificador relativamente simples, 45 watts por canal, né? E eu adoro usar a entrada fono dele, não faço nenhuma questão de ter um pré-amplificador, né? E eu gosto muito da entrada fono dele, acho muito balanceada, né? E é um amplificador que representa muito bem a sonoridade da Sansui, né? Que é um som, uma característica de um som bem aveludado, né? Ele não é muito puxado a agudo, então eu uso o agudo bem alto, né? Eu uso o agudo ali nos 4 dB mais ou menos, e ele tem bastante grave, então eu deixo a 0 dB, né? Mas é muito bom e esse receiver é relativamente barato.
É um receiver aí da época final, acho que segunda parte dos anos 80, tá? Até onde eu pesquisei. Ok? Recomendo muito. Falando agora um pouco sobre os toca-discos, né? Esse aqui é o toca-disco principal de uso meu, né? É um Sony PSX40, né? E ele é japonês, tá? Anos 1978, né? Dá pra ver ali o estrobo dele, né? 1978, considerado vintage, né? E assim, me atende plenamente, gosto muito dele, tá? E se você encontrar algum, eu recomendo muito, tá? Esse toca-discos, tá? Eu uso nele uma cápsula Ortofon Blue, como você pode ver, né? E eu tenho também uma reserva, né? Que é uma agulha reserva, que é uma Red. Gosto muito, não acho tão diferente assim. Acho o som da Blue mais amplo um pouco, né? Mais detalhado também do que a Red. Então por isso eu estou usando hoje a Blue, né? Mas também tenho uma agulha, uma cápsula, né? Num shelf aqui, num shell, perdão, da Sony, né? O shell da Sony, mas eu uso uma cápsula Shure, né? Essa M95EJ. Eu gosto muito, ela é mais, tem os graves um pouco mais pronunciados, né? E não tanto agudo, tanto detalhe quanto a Ortofon. Então normalmente eu prefiro usar mais a Ortofon, mas dependendo dos discos eu acabo usando ela. E um negócio legal, pessoal, que eu fiz aqui, não sei se vocês já fizeram isso alguma vez, já pensaram em fazer isso, mas eu fiz uma instruçãozinha para um setup rápido, para eu partir de um shell pro outro, né? Então eu tô na Ortofon, eu vou para a esquerda, eu vou para a Shure, então eu já tenho ali mais ou menos a cola para poder fazer a troca de shell rápida, né? Acho bem prático isso. A propósito, tá tocando aqui o disco, né? O Delirium, né? Que foi o álbum que eu fiz com a Rebeca e mais 11 músicos de 5 países diferentes, né? Foi prensado na Polisson em 2021, né? E bom, sou suspeito para falar, mas eu gosto muito desse disco e se você não ouviu, recomendo, tá bom? E aí até uma forma de ajudar a gente aí, eu e a Rebeca, a continuar criando, tá? Aqui tem alguns equipamentos meus de gravação e para tocar também, né? Nem vou entrar em detalhe, um amplificador de guitarra, um amplificador de baixo e aqui uma caixa para vocal, tá? Bom, eu tenho esse outro toca-discos aqui, que é um Technics SLJ3, tá? Esse aqui é um toca-disco linear, né? O pessoal chama ele de linear ou tangencial, né? Então esse aqui é 1977, tá? E me chamou muito a atenção a tecnologia, né? Alta que tinha naquela época, né? Como vocês podem ver, ele tem uma trinca no tampo, né? E eu ganhei ele de presente de um amigo meu de trabalho começo dos anos 2000, né? E eu guardo ele com muito carinho aqui porque o som é excelente, pessoal, excelente. Então é legal de ver dentro, ó, não sei se vocês já viram como é que é o sistema linear. Então fica lá, ó, tá vendo? É uma cápsula da Audio-Técnica ali, que é a 2000XZ, né? E uma agulha de reposição, porque não fabrica mais essa agulha. Então você põe ali o disco, né? Você fecha a tampa, ele tem um botão de scan, tá? Ele escaneia o disco, ele sabe onde cada música está, daí você aperta aqui a música que você quer ouvir, aperta o play e ele vai e busca a música que você quer ouvir e toca, se você quiser, né? Ou você pode ouvir o disco inteiro, mas é muito legal, muito bom, protege muito o disco durante o uso, não tem risco de danificar o disco e o som é excelente, pessoal. E eu tenho o outro toca-disco que eu tenho aqui, né, que é como se fosse um backup meu, é um Lenco L70, né, ele tá eu fiz esse tampo, né, de acrílico de 3mm, né, então ficou bem legal, fiz lá no Caverna Rock Discs, né, e eu resolvi deixar por enquanto com a pintura original. Ele é 1959, tá 100% original. E ele tem uma cápsula Shure M70B, que é uma cápsula vintage e uma agulha de reposição também. E pessoal, isso aqui é sensacional, tá?
Esqueci de falar, esse aqui é um toca-disco de polia, né, com transmissão mecânica, não tem correia, né, e esse aqui é um direct drive, tá, e aquele lá também é direct drive, tá, aqui na minha opinião, cada um tem uma opinião, mas na minha opinião o direct drive é o melhor, tá, mas é lógico que isso tem um preço, né, fica mais caro e tudo mais. E esse aqui é um aparelho de CD, né, da Sony, que se chama L3, né, que é nossa, é espetacular esse aparelho de CD, tá? Ele é um aparelho profissional, porém a carcaça dele é doméstica, mas a eletrônica dele, a Sony tem alguns modelos que tem a eletrônica, que tem a eletrônica e carcaça profissionais, que é aquela, quando você vê a carcaça cinza, né? Claro, você sabe que é um equipamento profissional. E esse aqui, ele tem a carcaça doméstica, né? Mas a eletrônica é profissional, tá? Bom, pessoal, então falando um pouquinho da minha pequena coleção aqui, né? Eu tenho cerca de 600 discos, mais ou menos, uns 200 CDs, e aí eu tenho alguns DVDs, alguns Blu-rays e livros, tá? Mas não muitos. Então, assim, minha coleção não é das maiores, né? A gente tem vários amigos aí que tem muito mais discos, né? E CDs. Mas, assim, eu procuro ser bem racional na escolha dos meus itens, né? Porque o espaço, né? A gente sempre tem uma limitação de espaço e quando a gente se muda de lugar, a gente precisa carregar aquilo e vai estragando e tal. E também coisas que a gente ouve no dia a dia, realmente, a gente gosta de ouvir, coisas que a gente não ouve com frequência, eu procuro não manter na minha coleção, tá? Não sou completista também. Eu comecei em 1989, mais ou menos 1990, quando eu tinha 12 anos, 13 anos de idade mais ou menos, comecei a tocar violão, me interessar por música, né? E naquela época o aparelho de som ficava na sala, né? Então não dava para ter um aparelho de som no quarto, né? O que eu tinha era um radinho que tocava fita. Aí sim, né? Então, como que começou a diversão aqui? Eu comecei a pedir para alguns amigos gravar fitas para mim, né? E a primeira fita, eu estava olhando nas minhas fitas aqui, cassete, né? Foi uma fita dos anos 90, né? Que eu acho que a maioria de vocês aí da minha geração teve também. Olha só quem foi, Metallica, né? Esse aqui tem o Master of Puppets, And Justice for All, e tem também algumas músicas do Garage Days, né? É como se fosse uma coletânea, né? 1990, tá? Acho que foi a primeira fita, a fita mais antiga que eu tenho aqui na minha coleção. E também eu gosto muito dessa fita que eu consegui também nessa época, tá? Do Power Slave. E isso aqui foi um amigo meu que me deu na época, tá? Ele, na verdade, eu acho que o irmão dele mais velho não gostou da fita e ele trocou comigo por alguma coisa que eu não me lembro mais o que é, mas foi bom porque eu tenho até hoje essa fita, uma fita americana, muito legal. Depois, na sequência, eu resolvi juntar alguns trocados e comprar um vinil, né? Então, eu tinha que pedir para tocar esse daqui lá na sala, eu pedia pro meu pai, né? Meu pai tocava, né? Então, esse foi o meu primeiro vinil, tá? Vou tentar fazer de um jeito que não dá reflexo, mas esse foi o meu primeiro vinil, tá? Que é o Holy Wars, né? Nacional, som espetacular desse disco aqui, meu Deus. Tem até hoje, né? Faço questão de guardar aqui na coleção. E depois, já entrou na época do CD, em 91, 92 mais ou menos, meu pai comprou um CD player, e aí o primeiro CD, esse CD aqui eu ganhei da minha mãe, né? Que é o Peace of Mind, né? Então, e esse aqui é aquela mídia prata, né? Que eu já vi alguns amigos aí que não dão muita importância, não gostam de mídia prata, né? E na verdade a mídia prata desses antigos aqui tem um melhor som, tá, galera? Assim, eu acho que vocês aí que colecionam talvez tenham essa informação, mas pega as mídias prata do começo dos anos 90 que você não vai se arrepender, né? E também, falando de vídeos, né? DVD, né? Esse aqui para mim tem dois vídeos, né, que para mim são os mais emblemáticos, né, que é o Song Remains the Same, que eu assisti até furar a fita VHS, né, eu nem tenho mais, e também o Live at Pompeii, tá? Para mim esses dois são os
expoentes máximos em vídeo, né? Do que foi gerado em vídeo naquela época, né? E, bom, na sequência eu queria falar para vocês assim, o que eu tenho escutado atualmente, né? O que eu tenho mais escutado aqui em casa. Então, tem algumas coisas que eu tenho escutado muito, ainda que atrasado. Esse aqui, o Super Unknown, do Soundgarden. Eu já sabia que era bom, mas eu não tinha ainda experimentado do jeito certo, né? Então eu achei essa cópia aqui nacional, com bom preço, né? Disco duplo. E, gente, eu tô muito impressionado com isso aqui, cara. É muito bom, cara. É muito bom. Se você ainda não ouviu De Acordo, né? Recomendo. Pega aí um CD, um vinil e ouça. Quanto mais antigo, melhor. Tá? E outro disco aqui que eu tenho ouvido muito ultimamente. A mesma coisa. Eu já sabia que era bom, mas eu não tinha ido atrás ainda. Esse disco aqui, né, é demais, gente. Esse disco dos Mutantes aqui, eu vou te falar, como é o último, né, a gente não tende a achar que não era tão bom, porque não tinha Rita Lee, né, já não tinha mais o Arnaldo Batista, né, mas, gente, é impressionante, é muito bom isso aqui, né, e as músicas menos conhecidas são as melhores. Tá? E outra coisa também, aí vem um pouco mais de coisas obscuras, uma banda que se chama Tuck Buzzard, né? Então essa banda que eu descobri através de alguns canais gringos e eu achei espetacular, o som é demais, gente. Esse aqui é o primeiro deles, né? É uma banda inglesa, mas que pelo que eu vi eles gravaram nos Estados Unidos, esse álbum, né? Que é o primeiro, né? Então eles tinham um contrato com a Capitol. E depois eles foram contratados pelo selo do Deep Purple, né? Assim como o Trapeze, e lançaram alguns discos, acho que uns 2 ou 3 últimos discos deles foram lançados pelo selo do Deep Purple, né? Acho que eles estavam sendo desenvolvidos mais ou menos como o Swan Song estava desenvolvendo o Bad Company, né? Lembra? E, gente, escuta isso aqui, é demais. É uma banda que foi, por alguma razão, deixada para trás, mas que, olha, eu adorei, tá? E tô gostando muito. Agora, falando um pouco sobre os últimos discos que eu comprei, né? Ontem eu tive numa feira de discos em Campinas e eu encontrei esse disco aqui. Era um disco que eu procurava há muito tempo, né? Esse Elf. E eu acho espetacular esse disco aqui, muito consistente, né? É o Dio, antes do Rainbow, né, e antes do Black Sabbath e antes da carreira solo, mas a banda Elf, na verdade, foi a banda que gravou como banda de base o primeiro disco do Rainbow, com o Rich Blackmore, né? Então essa banda aqui foi a banda base para a gravação do primeiro disco do Rainbow. Então, super disco, achei num preço super legal, não esperava, foi como encontrar um Holy Grail, como se fala por aí, né? Outro disco aqui, né, que comprei recentemente, comprei ontem também, né, da Psico.br, né, tá aqui, ó, esse Rush, é a primeira reprensagem, né, 1976, tá em excelente estado também. Esse primeiro disco do Rush é sensacional, tenho conversado muito com os amigos, né, com o Fabrício Grisolha lá, meu amigo, da Psico.br. Esse disco parece que ele... Tem gente que compara ele com Led Zeppelin, alguma coisa, mas pra mim não tem nada a ver, mas parece que é um disco que já nasceu maduro, assim, eu não sei explicar, e ao mesmo tempo se mantém bem atual, assim. Gosto muito desse disco, gente. Eu tenho um nacional e agora peguei esse aqui americano e vou te falar, adorei, 1976, né? Agora, falando sobre Holy Grails, né, que eu comentei, né, os cálices sagrados aí, cada um tem o seu, né, gente? É lógico que tem alguns discos que são cálices sagrados para todos, né? Se encontrar um disco que todo mundo tá atrás, com certeza é um cálice sagrado, mas cada um tem o seu, né? Os seus cálices sagrados, e eu tenho os meus também. E eu tenho encontrado alguns que, por exemplo, eu quero mostrar isso para vocês, que eu consegui, que é um Rush, esse Rush aqui, o Moving Pictures, né? Canadense, gente. Puta, isso aqui, e tá zerado. Consegui um zerado, preço muito bom também. Comprei no Discogs e valeu muito a pena, gente. Isso aqui não tem remaster, reissue que bate isso aqui. Eu acho que é um disco que merece, né? Então eu considero um Holy Grail. O outro foi esse aqui, um dos discos nacionais
de rock progressivo mais emblemáticos, né, do Som Nosso de Cada Dia, o segundo álbum de estúdio deles, gravado pela CBS, né? Esse aqui inclusive tem um selinho cópia invendável, né, como se fosse promocional, também zerado. Encontrei esse disco aqui com preço mediano, negociei e consegui um preço razoável, mas, gente, esse aqui eu acho que vale a pena. É um super disco. Se você nunca ouviu, procure escutar. Recentemente foi lançado no Spotify, tá bom? Interessante que é uma banda de rock progressivo, só que a CBS, quando fez o contrato com eles, exigiu que eles gravassem música disco, então, que estava em evidência na época, então eles chegaram num acordo de gravar um lado com música disco e o lado A, né, que se chama Sábado, e o outro lado com rock progressivo, que se chama Domingo, né? Então o pessoal chama ele de Sábado Domingo. É muito legal esse disco. E o som também, nossa, fenomenal. E esse aqui, gente, é um disco muito subestimado, na minha opinião, mas também eu considero um Holy Grail, né? Que é o Opeth Damnation, né? Então não tem nada a ver, tá, gente, com aquele som gutural, né, que falam, né, com aquela voz thrash metal, death metal, não tem nada a ver, tá? Esse disco aqui, o que ele tem de diferente é que ele foi, o produtor aqui foi o Steven Wilson, e ele propôs fazer uma coisa diferente, né, do que eles vinham fazendo. Então eles têm uma abordagem muito mais progressiva, e parece muito com o anos 70, só que tem um toque mais moderno. Então é um disco que eu recomendo muito, esse aqui, gente. Também tem no Spotify, se você nunca ouviu. Muito legal. Agora falando um pouco dos discos que eu mais gosto, né? Então não vou entrar muito em detalhes, senão não vai dar tempo. Esse aqui é o Live at Pompeii, né? Esse aqui é um Unofficial, disco duplo, mas somzão. Disco super legal. Outro disco que eu mais gosto, o Genesis, né, o Selling England by the Pound. Esse aqui é a primeira reprensagem, tá? Espetacular também. E um disco de jazz que eu tenho ouvido muito, que é esse aqui, né? Que é o Hiroshi Suzuki, né? O disco Cat, que era o trombonista, um trombonista famoso nos Estados Unidos, tocava com Buddy Rich, e ele foi pro Japão depois de 5 anos e fez esse disco lá na Columbia japonesa. E por último, gente, discos que eu recomendo. Eu queria recomendar esse disco aqui para vocês, tá? Esse disco é o Neil Young Greatest Hits. Ele vem com um compacto de 7 polegadas, né? E disco duplo. E tem as melhores músicas do Neil Young, tá? Na minha opinião, que são dos 4 primeiros discos e algumas dos discos dos anos 90 dele que fizeram bastante sucesso. Beleza, gente? Esses foram os discos que eu queria mostrar para vocês, tá? E desejo tudo de bom a vocês, tá? Continuem seguindo o canal aqui da Ilha do Rock, que é muito legal. E agradeço aí o Cláudio e todo o pessoal aí do canal pelo espaço, ok? Muito obrigado. Qualquer coisa me acha lá no Instagram, @Ricardo Margadona. Abraço!